Sem perca de tempo, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. E o versículo de número 12. Glória a Jesus. Você tem liberdade para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Ele se faz presente em nosso meio, nesta noite. Quem crê, pode dar um glória a Deus. Aleluia. Confesso para os irmãos, minhas mãos estão suadas, a perna está tremendo, o coração está batendo forte, mas que continue assim toda vez que eu subir em uma tribuna, porque eu sei que é o temor que eu tenho pela palavra de trazer o Evangelho de Cristo. E você que está do outro lado aí assistindo este culto, venha da liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em sua vida. Que diz assim a palavra: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nos diz a palavra do Senhor no livro de Atos, logo na introdução, no capítulo 1, que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com inflamáveis provas, e falando das coisas acerca do reino de Deus. E ordenou para que os discípulos que ali estavam ficassem em Jerusalém. Então vem a ascensão de Jesus, e ele deixa alguns versículos ali para aqueles homens, que se encontram no capítulo de número 1, versículo de número 5. Porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E no versículo de número 8, ele declara ali para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, naquele momento, sobe, e uma nuvem, e os discípulos já não podem ver mais Jesus. Então, depois do acontecido, os discípulos voltam para Jerusalém, ao monte dos chamados Oliveiras. E ali, eles estão em frequente oração. Ali eles estão em frequente união, em frequente adoração. Estamos falando de comunhão. A comunhão é muito importante na nossa vida cristã. A comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Comunhão significa ter coisas em comum, onde duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia
estão em comunhão. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão uns com os outros. Comunhão é ter coisas em comum, significa partilhar experiências e viver em união. Todos nós somos seres sociáveis. Aleluia. E não conseguimos ficar sozinhos. Precisamos um dos outros para sermos completos. Nós necessitamos um dos outros para nos aperfeiçoarmos a cada dia. Aleluia. Ninguém vive completamente sozinho. Precisamos ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. O próprio livro de Salmos diz lá no capítulo de número 133, versículo 1: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E quando a igreja está em união, quando os irmãos vivem em comunhão, acontece o que aconteceu ali. Depois da ascensão de Jesus Cristo, quando os discípulos decidem ali ficar em oração constante, que veio depois o vento e veemente encheu aquele lugar, e através da pregação almas se renderam a Cristo, porque quando a igreja tem união, vidas se rendem aos pés de Cristo. Quando a igreja tem união, quando a igreja tem comunhão, tem milagre. Quando a igreja tem comunhão, tem vida. Quando a igreja tem união, tem testemunho. Quando a igreja está em união, tem salvação de almas. Que essa palavra venha entrar dentro do teu coração e aprender que nós precisamos um dos outros para sermos completos em nossa vida terrena, para que naquele grande dia, quando Jesus vier das alturas buscar a tua igreja, nós fizemos aquilo que Ele mandou, aquilo que Ele deixou, os ensinamentos dEle, nós cumprimos os ensinamentos dEle. Aleluia. Comunhão com Deus, ela é essencial em nossas vidas. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Mas o pecado nos separou de Deus e nos destituiu desta comunhão. E somente através de Jesus Cristo podemos voltar a ter esta comunhão com Deus. Aleluia. E nessa comunhão, nesse novo relacionamento com Deus, aleluia. Agora somente através de Jesus nós podemos ter comunhão. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Aleluia. E quem está em Cristo pode dar um brado de vitória. Quem está em Cristo, aleluia, vivendo a palavra de Deus, pode ter vitória em
nome de Jesus, receba essa palavra. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e entregamos nossa vida a Ele, aleluia, nossa comunhão com Deus é restaurada e recebemos o perdão dos nossos pecados, e Deus passa a morar dentro de nós, através do Espírito Santo. Aleluia. Temos uma ligação especial com Deus neste momento. Nesse novo relacionamento com Deus, Ele está sempre presente e nos ensina a viver corretamente no caminho que devemos seguir. Aleluia. O Espírito Santo, Ele começa a trabalhar de várias formas. Ele nos guia, nos corrige e nos consola. Tudo com o amor e o cuidado de Deus. Aleluia, pelas nossas vidas. Nós também podemos nos aproximar dEle, falar com Ele, buscar mais dEle, porque temos comunhão com Ele. Epístola de 1 João, capítulo de número 1, e o versículo de número 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. Nós precisamos dessa comunhão com Deus. Nós precisamos dessa comunhão com os nossos irmãos. Ao longo da nossa vida cristã, devemos procurar fortalecer nossa comunhão com Deus. Criando mais intimidade com esse Deus poderoso. E como nós conseguimos mais intimidade com este Deus, que enviou Jesus Cristo para dar salvação aos teus? Através da oração, através da leitura bíblica, através da obediência e através da reflexão das coisas de Deus. Porque a igreja que ora, a igreja que lê, a igreja que busca, a igreja que tem, aleluia, obediência, a igreja que olha e reflete as coisas que Deus colocou e o ministério que Deus colocou em suas mãos, aleluia, tem intimidade com Deus. E Ele responde às nossas orações. Ter comunhão com Deus é abrir toda a nossa vida a Ele. Tornando participantes da nossa vida. E sendo assim, Deus nos torna participante dos seus planos. O plano de Deus começa a ser trabalhado em sua vida. Os planos de Deus para a salvação. Deus criou a igreja para o nosso bem. E devemos aprender a viver em união uns com os outros. Como ele disse, quando Jesus chega no templo, e ali
vê aqueles homens vendendo para lá e para cá, e ele expulsa os mercadores, e não deixou que ninguém passasse com vasos por ali. Então mesmo ali, naquele momento, Jesus ensina o que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo de número 56, versículo de número 7. Então os levarei ao meu santo monte, e vos alegrarei na minha casa de oração, e os teus holocaustos e os teus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia, e você está aqui, aleluia, e Deus está pronto para ouvir o teu clamor e a tua adoração. Ele está pronto. Mas bastamos nós tomarmos uma decisão. Na quarta-feira, quem estava aqui e quem ouviu pelas redes sociais a palavra que o pastor Júnior ensinava, aquela palavra ardeu em meu coração, pastor Júnior. Deus nos deu uma segunda chance. Aleluia. Ele está dando uma segunda chance para você ter uma comunhão com Ele, para você ter uma intimidade com Ele. Aleluia. E nós necessitamos dessa intimidade, desta comunhão com Deus. Nós precisamos e somos totalmente dependentes dEle, aleluia. Em tudo que fazemos, deixa Ele fazer parte da sua vida e tomar conta e direção da sua vida, e você vai ver o milagre que Ele vai fazer na tua casa. Aleluia. Aleluia. Olha como a união faz tão bem para as nossas vidas. Lá no livro de João, no capítulo de número 17, Jesus orou para que todos que o amassem fossem um, perfeitamente unidos em uma comunhão. João capítulo 17, versículo de número 20 e 21. Jesus ora. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes glória, que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Jesus ali ora a Deus para que nós fôssemos um em Cristo, como Ele era um no próprio Deus. E esta comunhão com o nosso Deus é um poderoso testemunho de Jesus Cristo. Nenhuma outra força neste mundo uniu tantas pessoas diferentes em união, pastor Júnior. Tantas personalidades diferentes. E Deus ali consegue reunir todas essas pessoas em um só pensamento, em uma só unidade, em uma só comunhão. Aleluia. Que está escrito lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia.
Comunhão gera milagres. Comunhão gera vidas. Aleluia. Comunhão gera salvação. E comunhão gera vida eterna. Tenha comunhão com Deus, comunhão com seu irmão, e você vai ver o milagre chegar na tua casa. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.